Olá, turma. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma das nossas aulas. Gostaria de informá-los que hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é o problema do caminho mínimo, ok? O problema do caminho mínimo. Nós estamos aí numa série de aulas sobre modelos de tomada de decisão e estamos nos baseando estamos pegando aí emprestado modelos da pesquisa operacional, utilizando vários conceitos, inclusive matemáticos, ok? Então, nossa aula de hoje vai tratar sobre esse tema e espero que seja produtivo. Nós vamos ter essa aula sobre esse problema e vamos ter outras também, onde nós vamos trabalhar com ele na perspectiva da modelagem em software e também utilizando o Excel, ok? Nós vamos utilizar o Lindo para resolvê-lo, né, para resolver o problema. Vamos fazer aí uma simulação pelo Lindo e também pelo Excel, ok? E daqui a pouco eu vou mostrar a fonte bibliográfica de onde a gente tirou vários dos conceitos importantes desse problema. Então, sejam todos bem-vindos, espero que seja um momento útil, né, de aprendizado aí para todos nós. Então, o que é o problema do caminho mínimo? Vamos fazer uma introdução. O problema do caminho mínimo, ele é um caso especial de problemas de rede, né? Geralmente, problemas de rede, a gente usa essa expressão para dizer que são problemas que envolvem uma origem, né, e um destino, né? E aqui a gente tem um caminho que vai levar dessa origem ao destino. Então, problemas de rede geralmente tem essa configuração, em que os arcos, né, o termo arcos, significam a distância entre dois pontos, que são os nós, né? Então eu trouxe aqui uma imagem para poder você verificar como é que funciona. Nós temos aqui o arco, né? Nós temos aqui o nó número 1, número 2 e assim sucessivamente. E essa distância entre o 1 e o 2 é dada pelo A, pela letra A. Do arco 1 para o arco 3, nós temos a distância C, ok? Perdão, pessoal, arco não, o nó, tá? Tá ok? Desculpa aí. Do nó 1 para o nó 3, nós temos o arco C. E assim sucessivamente, ok? Esses caminhos aqui, né, que podem ser cidades, máquinas da produção, enfim. A gente pode dar configurações diferentes aí para esse problema. Eles são sempre os nós e a distância, né, que pode ser quilômetros, pode ser tempo também, se a gente estiver falando de produção, né? Aí, então, nesse caso, vão ser os arcos, ok? Espero aí que esteja ficando claro, todo mundo possa entender. Então, vamos continuar aqui a leitura. Quando desejamos achar a rota que une esses pontos com a menor distância entre as possíveis, temos um problema do tipo menor caminho. Esse tipo de problema pode ser generalizado e aplicado à distribuição de energia elétrica, GPS, entre outros. São algumas das aplicações, ok? Então, vamos aqui apagar para não ficar poluída a imagem. Vamos aqui apagar. Então, você tem essa trajetória aqui, né? Do 1 para o 4. Né? Aqui é a origem e aqui é o destino. E no meio do caminho temos a rota que passa pelo 2, pelo ponto 2, pelo nó 2. E nós temos também a rota que vai passar pelo nó 3, ok? A pessoa que vai sair do 1 em direção ao 4 pode ir tanto por essa rota como por essa. A ideia é que seja escolhida a rota com menor tempo de distância, né? Depende da unidade que você estiver utilizando. Então, se aqui for, por exemplo, um mapa rodoviário, onde vai sair um caminhão daqui para cá, né, do 1 para o 4, né, então isso aqui a gente pode deduzir que são estradas diferentes. Então, a ideia da transportadora, por exemplo, é fazer com que seja utilizada a rota com menor quilometragem. Então, aqui pode ser quilômetros, ok? As medidas aqui desse arco e desse arco e desse podem ser, no caso, podem ser distância. Mas se a gente vai falando também sobre máquinas numa sequência de produção, por exemplo, aí a distância já pode mudar, e aí a medida já pode mudar, e aí a gente já pode estar falando sobre tempo, ok? A gente pode estar falando sobre tempo. E outras medidas também, ok? Essas aplicações são diversas, ok? A gente vai ver hoje um exemplo inicial, introdutório, básico,
para a gente poder ir se situando na formulação desse modelo. Então vamos continuar. Em problemas de menor caminho, né, de caminho mínimo, haverá sempre dois tipos de nós especiais. Dois, que é o que a gente chama de origem e o que chama de destino. Nesse exemplo aí que a gente acabou de passar, eram os pontos 1 e o ponto 4, né, os pontos 1 e 4. Entre um nó de origem e um nó de destino, geralmente existem nós intermediários. Na imagem anterior, os nós intermediários eram o 2 e o 3, ok? Que podem representar cidades que conectam rodovias, subestações com problemas de distribuição de energia e assim por diante. Você aprendendo a trabalhar com a mecânica dos modelos, você pode dar a aplicação que você quiser, né? Se couber a aplicação, você pode utilizar tranquilamente. Aqui a gente vai tentar focar no problema de transporte porque acreditamos que é mais fácil de visualizar quando nós estamos introduzindo o conceito pela primeira vez, ok? Então vamos dar continuidade. Então isso aqui é a modelagem matemática, por favor, ninguém se assuste se estiver vendo pela primeira vez, tá certo? A gente vai estudando aí lentamente. Isso aqui vai ficar muito mais claro, vai ficar bem mais claro quando nós estivermos trabalhando um exemplo, tá ok? Que daqui a pouquinho a gente vai dar início e vai verificar como é que funciona no exemplo prático. Então, quais são os aspectos principais da modelagem matemática desse problema? Bem, primeiro você tem que entender que é um problema binário. Como assim, professor? X e J, essa variável aqui, que é a variável mais importante, ela é a variável de decisão, ela é uma variável binária. Como assim, professor? Significa que ela pode assumir somente esses dois valores, 0 e 1, que é a ativação ou não do arco. Ok? Ativação ou não do arco. Então vamos voltar aqui nesse exemplo para a gente poder entender melhor como é que funciona. Deixa eu só reposicionar a imagem e apagar aqui, essa poluição aqui do quadro, tá? Então como é que funciona? Vamos tentar exemplificar aqui a variável mais importante, que é a de decisão, para deixar claro e ninguém ficar com nenhum tipo de dúvida, tá? Deixa eu aumentar aqui essa imagem. Pronto. Então vamos dizer que você quer montar aqui a variável de decisão para esse exemplo. Então aqui nós vamos ter desse nó para esse, do 1 para o 2, você vai ter a variável de decisão x1, 2, ok? X e j, x1, 2. Desse nó para esse nó, você tem a variável de decisão x2, 4, ok? Novamente do nó 1 para o nó 3, você tem a variável de decisão x1, 3. E do nó 3 para o nó 4, você tem o x3, 4, ok? Pessoal, essa variável de decisão ela só pode assumir valores 1 e 2. E de acordo com 1 e 2, não, perdão, 0 e 1. 0 e 1, variável binária. Ele vai assumir esse valor 0, 1 a depender se vai ser escolhido ou não. Vou exemplificar. Vamos supor que você vai escolher a rota, e você escolhe essa rota aqui. Deixa eu pintar aqui de verde. Você escolhe essa rota aqui, tá? Você escolhe essa rota. Se você escolher essa rota, significa automaticamente que a variável x1, 3 ela vai assumir o valor 1, e aqui vai assumir o valor 1 também, tá? x3, 4 vai assumir o valor 1. O que significa assumir o valor 1? Significa dizer que ela foi escolhida. Ou seja, x13, x34 significa dizer que essa rota foi escolhida. E automaticamente as variáveis x12 e x24 valem 0. O que é que isso significa, professor? Significa que essa rota ela não foi escolhida. Ok? Essa rota ela não foi escolhida. Então, esse é o significado dessa variável de decisão. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, ela vai assumir os valores 0, 1, dependendo da ativação ou não ativação do arco, ou seja, a escolha ou não escolha da rota. Nós temos também a variável C e J, que é o custo unitário do fluxo IJ. Fluxo unitário do fluxo, o custo unitário do fluxo IJ. Professor, o que é que isso significa? Vamos voltar aqui, tá? Vamos tirar aqui a poluição, né, dessa nossa imagem. O custo aqui, pessoal, o custo são os arcos, tá? O custo são os arcos.
Então, vamos usar aqui como exemplo novamente, né? Então, a variável, o custo de 1 para 2 é C1, 2, que é igual a A. O custo de 2 para 3 é C2, 4. Né? Eu falei 3, mas é 4, perdão. Né? Então, vai ser, deixa eu apagar aqui, vai ser valor B. Vai ser valor B. Ok? Espero que esteja ficando claro. E assim, vale para cá e vale para cá também a mesma coisa, não vou repetir, certo? Vamos voltar aqui. Então, nós temos também o SJ, que é o conjunto de nós sucessores de J, e o PJ, que é o conjunto de nós predecessores de J. Nós vamos ver melhor isso com o nosso exemplo prático. Então, a função objetivo, né, que é a principal função aqui desse modelo, a função objetivo, ela deseja minimizar, ok? Minimizar. Por quê, professor? Lembre-se que a gente está tratando aqui com o problema de caminho mínimo. Do caminho mínimo. Então a ideia é você encontrar o valor menor para o problema. Então ela quer minimizar, né, essa função aqui. Essa função aqui. O que significa essa função, professor? Significa o custo que é o arco, né, multiplicado pela variável de decisão que representa o caminho a seguir. Professor, ainda não estou entendendo. Calma que quando chegarmos no exemplo, você vai verificar isso de uma maneira bem mais adequada, ok? Mas entenda que essa é a formulação matemática da função objetivo do problema do caminho mínimo. E as restrições do problema, que limitam o problema, que não deixam o problema extravasar nas suas hipóteses, são essas três aqui, ok? São essas três. Essa primeira diz que o problema ele tem que ter o que a gente chama de saída, ok? Saída. O que é a saída? O problema, ele precisa, da sua origem, precisa sair alguma coisa. Vamos voltar aqui para poder entender melhor. Você quer descobrir, né? Você quer descobrir qual é o caminho mínimo dessa rota aqui, certo? Você quer descobrir o caminho mínimo dessa rota. Então, você precisa fazer a decisão do veículo sair daqui para cá. Você escolhe aí qualquer rota dentre essas duas. Depois que você escolhe, você concorda comigo que é obrigatório para o modelo que o caminhão, né, saia daqui? Sim, ele vai sair ou para cá ou para cá. Então, obrigatoriamente, para o modelo matemático, da minha origem, tem que sair alguma coisa. Seja sair para cá ou seja sair para cá. Assim como tem essa obrigatoriedade da saída, tem a obrigatoriedade da chegada. Ou seja, aqui no destino 4, tem que chegar alguém por aqui ou tem que chegar alguém por aqui. São obrigatoriedades do modelo, ok? São obrigatoriedades do modelo. Isso ele é expresso nessas duas restrições. Essa restrição aqui, que é a restrição saída, né? Que a gente diz que é a oferta, né? A oferta do caminhão, ok? E nós temos também, né, essa outra restrição aqui, que é a restrição de chegada, ok? A restrição de chegada. Entendido? Bem, então vamos só ajustar aqui minha apresentação. Beleza. Então é isso. E, professor, essa outra restrição aqui por último. Essa outra restrição diz respeito aos nós intermediários, ok? Essas duas aqui diz respeito aos nós mais importantes, que são a origem e o destino, e essa aqui diz respeito aos nós intermediários. O que é que ela significa, professor? Significa que se eu tenho, por exemplo, um nó intermediário, né, que tem uma chegada e uma saída, essa chegada e essa saída precisam necessariamente se anular. Vou exemplificar aqui. Vamos utilizar novamente esse modelo aqui básico para a gente poder entender melhor, ok? Vamos utilizar aqui nosso modelo básico. Bem, se essa rota aqui foi escolhida, a rota que passa pelo caminho 3, você concorda que a XI3 vai ser 1 e a X34 vai ser 1 também? Já falamos sobre isso, lembra? Pronto. Então, essa restrição diz que se essa rota foi escolhida,
essa variável vai assumir o valor 1, essa outra vai assumir o valor 1, e para equilibrar o modelo, elas precisam se anular. Então, no final das contas, tem que ser 0. Todo nó que tem uma chegada e uma saída de rota, né, como por exemplo o 3, né, tem uma chegada e uma saída de rota, essas chegadas e saídas precisam se anular. Então elas vão ter que ter valor 0. Professor, mas se ele escolher por acaso essa rota e não essa, como é que vai ficar a situação? Vamos lá, x13 é igual a 0, x34 é igual a 0. Por que vai assumir valor 0? Porque ele escolheu essa aqui. Vai escolher essa rota. Então, essa rota ele não escolheu, as variáveis de gestão vão assumir valor 0. Elas vão se anular da mesma forma. 0 com 0 vai ficar 0. A restrição diz que esses pontos aqui, eles precisam ter o valor equilibrado em 0. Se eles assumirem valor 0, eles vão se anular e vai ficar 0 do mesmo jeito, ok? Então não vai apresentar problemas para o nosso modelo. Espero que esteja ficando claro para todo mundo poder entender. Beleza? Então vamos dar continuidade. Essas são as restrições. Nós vamos utilizar um modelo, pessoal, que é desse livro aqui, tá? Desse livro aqui. Se você puder ter acesso a ele para compreender melhor, é ótimo, tá certo? É o livro do Gerson de Pesquisa Operacional na Tomada de Decisões. E alguns exemplos a gente está tirando deles, inclusive, né, no momento que a gente vai fazer a nossa modelagem também em Excel. Ok? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso modelo. Pessoal, só voltando aqui um pouquinho, aqui a gente está trabalhando com um modelo, com um exemplo bem simples, tá? A gente vai trabalhar com um exemplo simples porque a gente vai estar iniciando aqui o nosso estudo. Então aqui, olha, esse desenho aqui, você não precisava de um modelo de pesquisa operacional, uma formulação matemática, para descobrir aqui qual seria a rota mínima, ok? Porque um exemplo como esse, você descobriria isso aí muito facilmente. Agora eu quero que você visualize comigo um exemplo de um mapa complexo, com diversas rotas, rodovias, né, diversas quilometragens diferentes. Isso já não se torna mais tão simples. Uma grande distribuidora, por exemplo, que trabalha aí com diversas origens e destinos no meio do caminho, para eles isso aí apresenta uma complexidade maior. Claro que não é tão simples como a gente está apresentando, é simplesmente para que você possa ter uma melhor compreensão nesse primeiro momento, ok? Então vamos lá. Esse aqui é o livro, tá? Repetindo, esse aqui é o livro, muito bom, deixo aí de recomendação para você. Pessoal, então vamos para o exemplo do livro, ok? O exemplo do livro, ele traz aí o caso da LCL Adornos e Tecidos. A fábrica de artigos de decoração LCL, localizada em Lambari, Minas Gerais, deve entregar grande quantidade de peças na cidade de Ibaipende, no mesmo estado. A empresa quer saber qual caminho seu caminhão de entregas deve fazer para minimizar a distância total percorrida. A figura 1 mostra o mapa rodoviário da região do estado em que se situam as duas cidades. Então, o mapa rodoviário é esse aqui na figura 1, ok? A imagem ficou coberta, mas o nome ficou coberto, mas bem aqui tem escrito figura 1, tá? Deixa eu também sair aqui da apresentação para poder todo mundo ver direitinho. Pronto, figura 1 apareceu um pouquinho aí. Então, essa aqui é a imagem que mostra o mapa rodoviário. A figura 2 mostra o mapa esquemático e a distância entre as cidades na forma da rede. Então aqui já é uma apresentação, né, a figura 2, já é uma apresentação mais adequada de como funciona, né, o problema de rede. Então aqui você vai encontrar os nós, ok? Os diversos nós do problema. E aqui você vai ter, em cada um deles, os arcos, ok? Os arcos. Então, por exemplo, da cidade de Lambari para a cidade de Três Corações, a gente tem esse arco aqui, que mede quanto? 41 km, ok? 41 km. Note que aqui já é um problema que apresenta uma pequena mudança na complexidade, né? Que você já não vai ver de olho nu assim tão rapidamente como naquele outro. Você conseguiria calcular sem otimização, sem modelagem? Conseguiria descobrir normalmente aqui a distância mínima, né? É só fazer a soma aí das possibilidades existentes, facilmente você descobre, né? Mas, né, se a gente fosse aí incluindo cada vez mais nós intermediários, distâncias diferenciadas, você já talvez não conseguisse mais ver com tanta facilidade, daria bem mais trabalho e, no caso, um modelo de otimização já facilitaria bastante aí a sua decisão em relação a isso. Então vamos seguir. Então,
Observe, quais são então as variáveis de decisão? Né? Acompanhe o raciocínio comigo, eu trouxe um mapa, né? Eu trouxe a rede 2, a figura 2, para você entender melhor como é que funciona aí a construção das variáveis de decisão. Então, olha, a variável de decisão x1 é essa aqui, x1, 2. Ela vai levar da cidade de Lambari para a cidade de Três Corações. Cidade de Lambari para a cidade de Três Corações. Então, aqui ela, ó, variável x2 leva desse trecho aqui para esse trecho aqui. A variável x24, né, tá bem aqui, ó. Ela vai levar você da cidade de Três Corações a São Tomé das Letras. Ok? Bem aqui. A variável x46 vai levar você... que é x46 vai levar você daqui para cá. Ok? E assim sucessivamente, né? Por exemplo, aqui em Lambari para Caxambu, a gente tem a variável x15. Okay? Variável x15. Vem aqui. E cada uma delas tem os seus arcos. Então é só você tentar entender quais são os nós e colocar aqui x56, okay? x56, e assim sucessivamente. Então aqui no caso você vai ver quantas variáveis se ligam e no caso você vai ter o número de variáveis de decisão. No caso nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre vai coincidir com o número de arcos, ok? Sempre vai coincidir com o número de arcos que são as distâncias. Beleza? Espero que esteja ficando claro para o seu entendimento aí acerca do problema. Vamos dar continuidade. Então, qual é a função objetiva aqui nesse problema? Lembre-se, vamos voltar aqui um pouquinho a apresentação. A função objetiva é essa, tá? Você vai fazer o somatório, entre os custos de cada arco, os custos são cada arco, e as suas variáveis de decisão. Então vamos entender como é que funciona aqui a modelagem nessa função objetiva. Verifique aqui comigo. Olha só que interessante. Você quer minimizar a função objetivo, que é z, ok? Quer minimizar a função objetivo, que é z. Então você tem a variável decisão aqui x1j, certo? E você vai multiplicar por ela o quê? O valor do custo, que é o do arco, que é bem aqui, ó. Ok? E você vai ter também a variável x13, bem aqui, ó. x13, bem aqui. E você vai multiplicar com ela o quê? A sua distância, x44. Ok? E assim sucessivamente. Você vai, por exemplo, vamos só escrever aqui para, se nós fôssemos dar continuidade, né? Vamos fingir que a gente parou bem aqui. Então você vai pegar agora a variável x, 15, vezes quem? O custo dela, vezes 50. Mais, e aí você matou essa aqui, né? Você vai pegar x24, que é qual? x24 é aqui, ó. Vezes 37. E assim sucessivamente, ok? Você botaria o mais e continuaria aí. A ideia é você pegar cada variável de decisão e ir multiplicando pelo seu valor do seu arco. No final vai ficar desse jeito aqui, ó. Se você parar de observar, você vai ver aí o somatório, o símbolo, né? O somatório do produto de cada distância, pela sua variável de decisão. Ok? Isso aqui é um exemplo de como é que isso aqui se aplica, ok? De como é que isso aqui se aplica, que é a função objetiva, ok? Função objetiva. Então ela vai ficar dessa forma aqui. Deixa eu apagar. Pronto. Ela vai ficar dessa forma. A função objetiva é essa, ok? Vamos agora para os casos, né? Eu acredito que aqui seja mais simples de entender. Vai exigir um pouco mais de atenção você entender aí as restrições. Então deixa eu mudar aqui a cor do meu pincel. Pronto. Então vamos lá. As restrições dizem respeito a cada um dos arcos. Especialmente o arco de origem e o de destino. O de origem e o de destino eles são casos especiais. Eles vão aprestar valores diferentes. Por quê? Porque eles não se
eles não necessariamente se equilibram, eles não se anulam, ok? Então, o que é que significa, professor? Significa o seguinte, no caso aqui da cidade de Lambari, aqui, ó, você nota comigo que ela tem uma saída aqui e ela tem uma saída aqui. Então são 3 variáveis de decisão que trabalham nela em termos de saída. Como elas trabalham saindo, então a gente usa aqui o sinal negativo. Aqui, né, depende, elas são 2 rotas chegando. Então, como é uma chegada, né, tá acrescentando, pega a ideia aí do sinal positivo. Na restrição, como é que a gente escreve? Na restrição a gente escreve aqui, vamos pegar o exemplo aqui da origem, tá? A gente vai fazer da seguinte forma. Sinal negativo vai ficar como? Vai ficar menos x, 2, menos, outra saída, tá? Menos x, x13, x12 aqui, tá? x13 aqui, menos, aí qual vai ser a próxima? x15, que é bem aqui, ó. Que é essa rota aqui, x15. Como é obrigatório que é obrigatória para o modelo a condição de que saia alguém desse veículo, nessa rota, então essas variáveis binárias têm que ser necessariamente 1. No caso, menos 1. Ok? Porque todas elas são negativas, então no caso tem que ser menos 1. Professor, isso vai acontecer com todos os nós? Não. Não. A origem e o destino são situações específicas que tem que ter o valor 1, porque se você está saindo de um lugar e indo para outro necessariamente, então você tem que necessariamente passar por ele, se são origem e destino. O que não acontece, por exemplo, vamos mudar aqui a cor do pincel, nesse nó aqui, o nó número 2, ele necessariamente tem que ter o valor 1? Não. Por quê? Porque pode ser escolhida qualquer uma dessas outras rotas aqui. Ok? Se qualquer uma dessas outras rotas podem ser escolhidas, então ela aqui, esse nó, ele pode ser, no final das contas tem que ter valor 0 ou 1. Aí no caso, a gente vai explicar um pouco mais quando chegarmos nas restrições dos nós intermediários, ok? Então aqui vai ser menos x12, menos x13, menos x15, no final vai ficar menos 1. O menos aqui tá dando a ideia de que está saindo, ok? No caso aqui uma oferta, né? A gente está entregando aí um veículo, ok? O veículo está saindo da origem. Então, é essa a ideia do sinal negativo aqui no problema, ok? Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. Vamos agora tentar exemplificar, no caso, para a restrição da origem, tá? A restrição da origem. Vou fazer aqui com a cor verde, tá? Só um minuto, pessoal, que a apresentação aqui abaixou. Deixa eu voltar aqui para ela. Só um minutinho. Deixa eu ajustar. Pronto. Ok. Só uma pequena travamento aqui no programa. Deixa eu apagar de novo. Pronto. Vamos fazer agora de verde a ideia aqui da chegada. A chegada é bem aqui, tá? Então você viu que aqui nessa restrição, essa restrição que eu mostrei para vocês está bem aqui, ó. Tá bem aqui. A restrição da chegada está bem aqui, ó. Note que de todas, elas são ligadas aos nós, e de todas essas duas, elas apresentam sinal 1. Ela apresenta valor numérico 1. Essa aqui tem o valor numérico menos 1, porque é a saída do caminhão. Aqui tem o valor numérico mais 1, porque ela é a chegada, tá? Professor, por que que nessa primeira restrição, a de saída, né, a da origem, ela vai ter 3 variáveis e aqui só tem 2? Simples. Observe aqui pelo mapa, né, pelo problema aqui, pelo diagrama, que só vai ter 2 chegadas aqui. Enquanto aqui tem 3 saídas, aqui só tem 2 chegadas. Então só tem 2 variáveis que estão engajadas. Quais são as variáveis? A variável x, 4, 6 e a variável x, 5, né?
x, perdão, 5, 6, ok? E como ambas, nesse caso, em relação ao nó 6, elas estão entrando no nó, então elas vão ter sinal positivo aqui e aqui. Aqui, no caso, está aparecendo que não precisa, né? E elas vão ter valor 1, ok? Vão ter que ter valor 1. Beleza? Ok? Então, seguida. Vamos seguir aqui a nossa apresentação. Então, note agora, né, que já trabalhamos aqui com nós já trabalhamos aqui com as restrições de entrada e a de saída. Vamos ver agora como é que funcionam os nós do meio. Okay? Os nós do meio. Por que todos os outros nós têm que ter valor 0? Porque as entradas e saídas se anulam, ok? No caso aqui da 2, essa entrada se anula com essa saída, e na restrição elas têm que ter valor 0. Então vamos supor, né, vamos tentar aqui fingir, simular, que o caminhão descobriu que essa aqui é a melhor rota. Ó. Essa aqui é a melhor rota. Ok? Então, se essa é a melhor rota, qual valor vai assumir x12? Vai assumir valor 1, porque foi escolhida. O x24 vai assumir valor 1. E o x46 vai assumir valor 1. Ora, no caso de assumir esses valores, essa rota aqui anula essa e essa vai anular essa, porque elas têm valores menos 1. Ou valores 1, perdão, valores 1. Então, no caso aqui, ó, para o nó 2, vamos apagar aqui para ficar claro. No nó 2, se ele foi escolhido, né, se essa rota foi escolhida de verdade, então x12 vai ser o quê? Vai ser com sinal positivo, que é uma chegada, né? Tá vendo aqui? Está chegando no nó 2. E o x24 vai ser uma saída, que ele está saindo aqui do nó 2. Então vai ser menos x24. Se essa rota foi escolhida, esse aqui vai ser 1 e esse aqui vai ser 1. Ok? Concorda comigo? Aqui é 1, aqui é 1. Então, esse aqui vai ter que ser 0. Professor, se ele escolher esse aqui, ó. Então, esse aqui vai ser 0 e esse aqui vai ser 0. E aqui tem que ser 0 do mesmo jeito. Lembre-se, é um modelo binário. Sempre vai ser 0 ou 1. Então, se eu disser que essa restrição aqui tem que ser 0, isso aqui vai me servir tanto para quando a rota for escolhida, como para quando a rota não for escolhida. Ok? Então, aqui é 1, 1 quando for escolhida, ou 0, 0, 0 para quando não for escolhida. Beleza? Beleza? Isso aqui vale para qualquer outra rota. Vamos pegar aqui o exemplo da 3, ok? Qual é a variável que está chegando, né? Qual é a variável de decisão que está chegando na 3? É a x13. Então, ela vai ficar com sinal positivo. Qual é a variável de decisão que está saindo do nó 3? Ora, é a x35. Então, é um sinal negativo, x35. Para que ela atenda aos requisitos do modelo, tem que ser o quê? 0. Se essa rota aqui for escolhida, x13 vai ter qual valor? 1. x35 vai ter qual valor? 1. Em ambos os casos, nesse caso, essa restrição vai ser quanto? 0. Mas se não for escolhido, se for 0 aqui, porque ele escolheu outra rota. Então aqui vai ser 0 do mesmo jeito. Beleza? Né? Mais 0 com menos 0 com 0, né? 0 menos 0 dá 0 do mesmo jeito. Beleza? Só chamar atenção para um caso específico, tá? Desse nosso modelo, que é a mesma lógica, tá? Mas é um pouquinho diferente, é bom deixar claro. Que é o nó número 5. Por que, professor, é um caso especial? Porque o nó número 5, ele tem duas chegadas. Então vamos fazer aqui o nó número 5 para a gente não ficar voando com relação a ele, tá? O nó número 5, ele vai ter duas chegadas. A chegada x15, concorda? Ele vai estar com sinal positivo aqui. E vai ter outra chegada, então vai ser mais x35. Por que mais, professor? Porque aqui está chegando nele e aqui está chegando nele. Chegou, sinal positivo. E vai ter uma saída que é x56. Então vai ser menos x56. Isso aí o resto, mesma coisa, tem que ser 0. Ok, tem que ser 0. Por que, professor? Vamos tentar exercitar mentalmente aqui comigo? Vamos verificar como é que funciona. Vou botar aqui de vermelho, tá? Para ficar mais claro.
mais diferenciado. Então vamos supor que ele escolhe aqui essa rota, tá? Essa rota, o caminhoneiro escolhe essa rota aqui. Isso significa que x15 vai ser quanto? x15 vai ser 1. x35, esse aqui, ó. Essa rota aqui. Ela vai ser quanto? Vai ser 0, porque essa rota não foi escolhida. Então aqui vai ser 0. E x56, que é a saída. Tá com sinal negativo, saída. Quanto é que ela vai ser? Olha, ela foi escolhida, então é 1. Então, mais 1, mais 0, menos 1 dá o quê? 0. Se você simular aqui qualquer outro exemplo, vai dar no mesmo resultado. Sempre vai ser 0. Ok? Então tá aqui, ó. 0 bem aqui, a restrição que a gente usou de exemplo. Isso você pode fazer para exercitar qualquer uma das restrições desse problema. Ok? Qualquer uma das restrições desse problema. Então, vamos só mostrando, apagar aqui, tá? Para não ficar muito poluído. Pra você ver direitinho como é que funciona. Note, né? Note como fica o modelo, né? Limpo e seco. Para você entender como é que funciona a dinâmica da construção do modelo. No vídeo posterior a esse, nós vamos mostrar como é que a digitação desse modelo no software de otimização. E nós também vamos aprender como é que faz isso, essa modelagem, né, no Excel. Ok? Esse aqui é a função objetivo, ok? Função objetivo bem aqui. E as restrições bem aqui. Beleza? Para você fixar melhor esse conhecimento, minha sugestão é que você possa refazer, perdão, deixa eu clicar o slide, você possa refazer, ok, o problema desde o começo. Né? Se você quiser ir refazendo enquanto vai assistindo esse vídeo e pausando, fica ainda mais didático para você. Se você já entendeu bem e se sente mais seguro, eu deixo aqui um exercício, ok? Eu deixo aqui esse exercício para você tentar exercitar. E em vídeo posterior, nós vamos modelar tanto o primeiro exemplo, esse primeiro exemplo, como o segundo. Esse exercício aí que você está vendo na tela, ok? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a sua atenção. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha sido didático, que você possa ter compreendido bem essa parte da matéria. Nós vamos gravar outros vídeos para fixar melhor e ampliar esse conhecimento que é tão importante. Até a próxima e um abraço.